Então, vamos lá, pessoal. Continuando, então iremos para a apostila de português. Abram na página 24. Página 24, nós faremos a página 24 e 25 e depois seguiremos para 48, página 48, certo? E depois teremos espanhol também, pessoal. Então, vamos lá. Português, página 24. A professora vai compartilhar aqui com vocês. Então, tá aí. Mensagem instantânea. Leia a conversa a seguir. Então, vocês têm aí uma conversa, como se fosse aí no celular, no WhatsApp, né? Então, tá lá, segunda-feira, dia 27/7, a Júlia Silva respondeu meu áudio. E daí tá lá, oi, sou eu mesma, oficial, segue a foto. Meu Deus, é você mesma, eu te amo, recebeu meu bilhete? E aí um monte de coraçãozinho e uma carinha cheia de coração. E aí ela colocou hashtag emocionada. As mensagens apresentadas fazem parte de um diário. Mila, a dona do diário, conta que encontrou o número de celular de Júlia Silva e enviou uma mensagem a ela. O primeiro contato que Mila fez com Júlia foi por meio de texto ou por meio de um áudio? Olha lá. Foi por meio de um áudio. Olha lá, ó, um áudio. Então, assinalem lá áudio. Nas mensagens de texto instantâneas, é comum usarmos palavras abreviadas, assim como emotions. Por quê? Então, aí vocês vão escrever lá. Como a conversa acontece quase em tempo real, os emotions e as palavras abreviadas agilizam o tempo de resposta e fazem com que a conversa flua de modo mais rápido e dinâmico. Então, qual vai ser a nossa resposta em si aí? Então, nós usamos muito palavras abreviadas, assim como os emotions. Então, por quê? Porque eles agilizam tanto as palavras abreviadas como os emotions, eles agilizam o tempo de resposta e fazem com que a conversa flua de modo mais rápido e dinâmico. Então, como está conversando como se estivesse ao vivo, vamos dizer pessoalmente, então é muito rápido. Então, isso agiliza tempo, né? Então, por isso que nós utilizamos aí os emotions e palavras abreviadas. Letra C. De acordo com a resposta de Júlia, o que Mila pode ter perguntado a ela na primeira mensagem? Então, possivelmente, a Mila deve ter perguntado se ela era realmente a Júlia Silva de quem ela é fã. Por quê? Porque ela respondeu, né? Oi, sou eu mesma, a oficial. Então, por essa resposta, né, possivelmente, ela deve ter perguntado isso, se realmente ela era a Júlia Silva. Se ela realmente era a Júlia Silva, porque ela era muito fã dela. Letra D. Que recurso Júlia usou para provar que era ela mesma? Então, ela enviou, né, a Júlia enviou uma foto de si mesma para a Mila. Então, ela falou, ela comprovou, sou eu mesma, e aí colocou segue a foto. Daí ela enviou a foto dela mesma para a Mila. Releia este trecho da conversa. Meu Deus, é você mesma. Eu te amo. Recebeu meu bilhete? Então, as palavras mesma e amo, com excesso das vogais finais para demonstrar. Então, ela grafou essas palavras, tá? Mesma, né? Ela pronunciou com mais intensidade, ó. Mesma, amo. Por que ela pôs esse excesso de vogais no final? Foi para demonstrar entusiasmo ou nervosismo? Entusiasmo, ela estava entusiasmada, né? Abismada. Letra B. O que o uso de vários pontos de interrogação podem indicar? Então, esses vários pontos de interrogação, aqui no caso, que ela colocou um monte, né? Ela colocou 5 pontos, eles podem indicar emoções intensas, quer dizer, ela está muito, muito emocionada, curiosidade, indignação, entusiasmo e até mesmo nervosismo. Então, tudo isso vai depender do contexto, do que está acontecendo. Então, vários pontos de interrogação podem indicar isso. Emoções intensas, como curiosidades, indignação, entusiasmo, nervosismo. Então, vai depender aí do contexto, né? Da história, do fato, do que está acontecendo.
4. A Mila utiliza muitos emoticons em suas mensagens. O que eles indicam? Indicam que ela está muito feliz e emocionada. Então, indicam que ela está muito feliz e emocionada. 5. Por que algumas mensagens ocupam o lado direito da tela e outras o lado esquerdo? Quem aí, né, conversa com os amigos aí no WhatsApp, sabe? Então, para diferenciar de quem é a mensagem. Por isso que fica de um lado direito as mensagens e do lado esquerdo outra mensagem. Então, para que tá lado direito e lado esquerdo? Para diferenciar de quem é a mensagem. Então, a mensagem que a gente recebe ocupa o lado esquerdo e a mensagem que nós escrevemos ocupa o lado direito, certo? Então, quem não observou isso ainda, começa a observar aí no WhatsApp de vocês. Tudo que vocês vão escrever vai ficar do lado direito e tudo que vocês receberem da outra pessoa vai ficar do lado esquerdo. Então, por isso que fica lado direito e esquerdo, para diferenciar de quem é a mensagem. A linguagem utilizada nessa mensagem, ela é formal, informal ou técnica? Bem informal. Quer dizer, fugiu de regras, tá? Como se estivesse conversando com um amigo, né? Batendo um papo. Bem descontraído. 7. Qual é, geralmente, o suporte utilizado para enviar mensagens instantâneas? Geralmente, o celular. Então, podem escrever aí, o celular. E de quem é o suporte no qual aparece a conversa? De quem é o suporte no qual aparece a conversa? Esse suporte é de Mila. Então, escrevam aí. É de Mila. Tá perguntando de quem é o suporte. Então, de Mila. Certo? E aí, nós iremos lá para a página 48. Vamos lá? A professora vai abrir aqui também, página 48. Nós vamos ver um texto. Na verdade, vocês vão ler um texto, é um texto dramático, é uma peça de teatro, na verdade. Deixa a professora compartilhar aqui com vocês. Então, nós temos lá um texto dramático. Deixa eu compartilhar. Nós já fizemos. Então, vamos lá. Deixa a professora compartilhar com vocês. Vamos. Página 48, pessoal. Página 48. Então, vamos lá. Então, tá assim, ó. Você gosta de brincar de mímica e de atuar em uma peça de teatro? Então, nós vamos ver aí uma peça teatral. Tá lá, ó. Essa peça teatral se chama A História da Peça. Então, a história vai falar sobre o quê? Ela é um trecho da peça A Megera Domada, de William Shakespeare. Então, tá lá. Lucêncio, filho de um comerciante rico de Pisa, chega a Pádua para estudar na universidade, acompanhado de Trânio, seu primeiro criado, amigo e comparsa, Abiondelho, seu segundo e trapalhão criado. Lucêncio e Trânio assistem a um bafafá na porta de casa de Batista Minola, um rico mercador. Bianca, sua filha mais nova, tem 2 candidatos a marido e Catarina, sua filha mais velha, não tem nenhum, porque é considerada uma megera. Batista decide que Bianca só se casará depois que Catarina se casar, o que faz a megera se sentir humilhada e ter um ataque de fúria. E aí vocês vão ver os personagens. Então aí vocês têm o nome dos personagens e as características. Então tá lá Catarina, que é a megera, é voluntariosa, estressada e irada. E aí vocês podem estar lendo aí. E aqui o William Shakespeare, né? Ele nasceu em 1564 e foi um escritor e ator inglês. Ele é considerado o maior dramaturgo de todos os tempos. As peças mais conhecidas que escreveu são Hamlet e Romeu e Julieta, que morreu em 1616 aos 52 anos. Então, uma das peças mais conhecidas é o Romeu e Julieta, né? E aí vocês, então, podem estar lendo, certo? E aí nós vamos responder lá na página 50 e 50.
Então tá lá, a primeira parte do trecho tem como subtítulo a história da peça. Qual é a função dessa parte? Então escrevam lá. Contextualizar o leitor a respeito dos fatos que serão narrados na peça. Então, contextualizar o leitor, quer dizer, apresentar ao leitor, né, toda a trama, né, como se fosse um resumo. Então, contextualizar o leitor a respeito dos fatos que serão narrados na peça. Quem são os personagens da peça? Aí vocês vão colocar todos aqueles que estão lá. Então, vocês vão colocar Catarina, Petrúquio, Batista Minola, Bianca, Lucêncio, Biondelho, Trânio, Grêmio, Hortêncio, Grúmio, Mercador e Vicêncio, e outros que não têm o nome. Então, vocês vão colocar todos aqueles nomes que estão dando as características lá dos personagens. Que personagens aparecem na cena apresentada? Então, vocês podem colocar aqui na 4. Trânio, Bianca e Catarina. E qual é a relação familiar desses personagens? Elas são irmãs. Então, elas são irmãs. 6. Dos personagens da peça, 2 são pretendentes e um é apaixonado por Bianca. Quem são eles? Então, vamos lá. Nós temos o Grêmio e Hortêncio, que são os pretendentes de Bianca, e Lucêncio, que é apaixonado por ela. Então, Grêmio e Hortêncio são os pretendentes de Bianca e Lucêncio é apaixonado por ela. Então, nós temos aí 2 pretendentes e um que é apaixonado. E a cena apresentada é parte de qual ato da peça? Então, do segundo ato. Certo? Observe essa indicação presente no começo do segundo ato. O interior da mansão de Batista, Trânio vai para a frente do palco. Qual é a função desse trecho? Então, indicar o cenário e fornecer orientações para o ator que vai encenar a peça. Então, aí é para saber para onde ele vai e o que ele deve fazer, tá? Então, indicar o cenário para onde ele vai e fornecer, né, orientações para o ator que vai encenar a peça. B. Onde se passa a cena que você leu? No interior da mansão de Batista Minola. Então, no interior da mansão de Batista Minola. No texto teatral, as rubricas são instruções sobre como os atores devem agir e se relacionar com o cenário e público. Geralmente, essas informações aparecem destacadas no texto com uma letra diferente da usada nas falas dos personagens. Assim, o leitor consegue identificar cada parte do texto com facilidade. Como o leitor identifica que personagem está falando? E aí? Que personagem está falando? Então, pela indicação. Então, como que o leitor identifica? Pela indicação do nome de cada personagem. Então, como que o leitor identifica o personagem que está falando? Pela indicação do nome de cada personagem, antes da sua fala. Então, essa é a resposta. Pela indicação do nome de cada personagem, antes da sua fala. B. O modo como os personagens se comportam na história, por meio das rubricas. Então, ele identifica por meio das rubricas. O texto teatral conta uma história por meio de diálogo dos personagens, das indicações de cenário e da forma como os atores devem agir em cena. Assinale as alternativas que contêm características do texto teatral. Apresenta personagens? Sim. Os fatos acontecem em um cenário de cada vez e um determinado período de tempo? Sim. Apresenta rubricas? Sim. E o leitor conhece a história e os fatos por meio da descrição do narrador? Não. Então, aí as características do texto teatral é que apresenta personagens, os fatos acontecem em um cenário de cada vez, em determinado período de tempo, e apresenta rubricas. Então, vocês vão assinalar os 3 primeiros quadrinhos aí. Releia este trecho, presente na descrição da história da peça. Lucêncio e Trânio assistem a um bafafá na porta da casa de Batista Minola, um rico mercador. Analise o contexto da peça e a fala dos personagens. O que significa a palavra em destaque? O que significa bafafá? Quando fala, nossa, teve maior bafafá.
Então, significa que houve conflito entre as pessoas estavam discutindo. É o famoso barraco que a gente tem mania de falar. Nossa, olha só que barraco, né? Então, é uma confusão, um conflito entre as pessoas, uma desordem. Então, podem escrever aí, conflito entre as pessoas, desordem, confusão. E aí podem colocar até entre aspas, o famoso barraco, certo? Então, aí vocês perceberam que é bem interessante, né, pessoal? Quando nós estivermos de novo presencialmente, a gente pode até treinar, né, tentar fazer aí as cenas, né, sobre esse teatro. Ele é bem legal, né? Pelo que vocês perceberam, é bem engraçado, certo? Agora iremos para espanhol. A professora vai compartilhar aqui com vocês. Então, olha só. Vocês vão pegar o caderno que vocês estão aí em casa, vocês vão colocar espanhol, a data de hoje, 10/9/2020, e vocês vão colocar o título, Los meses del año, e vocês vão escrever o nome dos meses do ano. Então, vocês vão escrever lá, enero, febrero, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, ok? E aí vocês vão escrever. Não precisa escrever esse restante aqui, tá, pessoal? Nós iremos só falar, tá? Oralmente. Então, tá lá. Contesta lá as perguntas. Então, por enquanto, a professora vai deixar aqui para vocês visualizarem aí o nome dos meses. Então, os meses del año. Aí vocês vão copiando, tá? Depois vocês pausem o vídeo e pode copiar. Então, tá lá. Em que mês estamos? Estamos em setembro. E em que mês é tu cumpleaños? Em que mês que é o seu aniversário? Daí a professora vai responder o dela. Mi cumpleaños es em abril. E tu? Aí vocês vão falar. Mi cumpleaños es... E vai falar o nome do mês do seu aniversário. Em que mês é Navidad? Então, em que mês que é o Natal? O Natal é em dezembro. E depois nós temos algumas datas comemorativas. Então, nós vamos falar o mês que se comemora. Dia de la Mujer. A gente comemora no dia 8 de março. Carnaval. Geralmente no mês de fevereiro. Dia del Trabajo. 1º de maio. Dia de las Madres. Também em maio, né? O segundo domingo de maio. Dia de los Enamorados. 12 de junho. Dia de la Páscoa. Geralmente comemoramos a Páscoa em abril. Dia de los Padres. Também comemoramos o Dia dos Pais em agosto. Segundo domingo de agosto. Dia de los Niños. 12 de outubro, né? O Dia das Crianças. Cumpleaños de la ciudad. O aniversário da nossa cidade. 10 de outubro, também outubro. Independência de Brasil, 7 de setembro, né? Nós já comemoramos aí, lá a Independência de Brasil. E depois, pessoal, vocês irão copiar, olha aí, pausem aí o vídeo, las estações del año. Então, vocês vão copiar o nome das estações e vocês vão dibujar, vocês vão desenhar as estações de acordo com as suas características. Então, nós temos lá primavera, verano, outono, inverno. Então, primavera, estação das flores, é a primavera. Verano, verão, o que te lembra aí o verão? Outono é a estação onde venta muito, as folhas caem, folhas secas, e aonde é a época em que as árvores frutíferas dão aqueles seus saborosos frutos. E inverno, o nosso frio. Então, vocês vão ilustrar, vocês vão escrever o nome do mês, das estações, e vão ilustrar. E vocês podem até utilizar também recortes de imagens. Aí, ok? Então, buen trabajo para ustedes y muchos besitos e hasta mañana. Hasta mañana. Até a nossa próxima aula, ok? Besitos.